Sejam todos bem-vindos. Vou convidar vocês para a gente fechar os olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nesse instante possa nos abençoar, envolvendo em muita luz, muita paz, muita tranquilidade, nos inspirando no conhecimento do Evangelho, nessa lição tão importante quanto a de hoje. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, sejam bem-vindos aí nessa noite chuvosa, agradável, começo de ano. É hora da gente refazer os nossos votos, retomando os nossos caminhos. E hoje me foi dado um tema aqui muito interessante, obrigado, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esses são os dois versos do capítulo 5 de Mateus, onde Jesus, então, no Sermão da Montanha, traz essas duas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Eu queria que a gente... Kardec, então, ele continua, no capítulo 9, o item 3, ele fala justamente da cólera, esse item que eu vou estar conversando com vocês hoje. E ele diz o seguinte, que lá no Evangelho de Mateus também, depois do Sermão da Montanha, Jesus começou a falar de vários assuntos, antes de finalizar com a oração do Pai Nosso, que é uma oração que Ele nos deixou justamente nesse momento, ali nesse encontro, onde Ele trouxe essas orientações do Sermão da Montanha. Então Jesus dizia o seguinte: sabeis que foi dito aos antigos, não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá ser condenado no juízo. Que aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. É muito interessante essa passagem. Jesus está colocando aqui que quase a mesma pena, a mesma condenação que os judeus estipulavam para aquele que matasse, que tirasse a vida de uma pessoa, a punição deveria ser a mesma se você falasse pela pessoa que ela está louca. Parece uma coisa bem paradoxal, bem desproporcional. Então vamos tentar entender melhor essa questão. Existe um contexto histórico para o Sermão da Montanha. Jesus não inventou as bem-aventuranças. Isso era um costume, era prática entre os judeus usar as bem-aventuranças ou a bem-aventurança como instruções de caminho, como promessa. Então, se a gente vai lá no profeta Jeremias, no Antigo Testamento, ele fala o seguinte: bem-aventurado aquele que confia no Senhor. É maravilhoso isso. Quem viu a série The Chosen
percebeu que em vários momentos os discípulos iam comer, ou iam dormir, ou iam se reunir, e eles então traziam essas promessas, essas bem-aventuranças, né? Dando graças ao Senhor e repetindo os ensinamentos da Torá. E essa bem-aventurança aqui, bem-aventurado aquele que confia no Senhor, também está presente no primeiro Salmo, Salmo 1. Vejam que era uma prática comum. Mas aí entra uma diferença fundamental dos pregadores antigos, então da lei, do judaísmo, do Velho Testamento, para Jesus. A diferença, ela não está no que Jesus falava, na forma como ele falava, né? Mas na essência e como ele atuava junto às pessoas. Quando a gente pensa na bem-aventurança, quais foram no Sermão da Montanha, quais foram as pessoas que se cercaram de Jesus? Quem constituía a família espiritual do Cristo? Quem que ia atrás da pregação do Cristo? Essa é uma pergunta fundamental. Nós percebíamos ali os doutores da lei? Obviamente que não. Eles iam só para tentar contestar Jesus. Na sua grande maioria, os que seguiam Jesus eram os que estavam em condição financeira boa, os ricos. Também não, porque esses estavam acomodados na sua situação e compartilhavam do pensamento vigente na época, que se você é próspero, é porque Deus está com você. Para que ele vai atrás de um profeta maluco no deserto? A situação dele já está boa. Ele já está em paz com Deus. A gente via ali a presença dos professores, dos catedráticos. Não. Jesus mesmo dizia, né, que o Evangelho era loucura para os doutores, para os doutos. A família de Jesus, ela era constituída, a família espiritual, aqueles que acompanhavam, aqueles que iam atrás de Jesus e que estavam lá naquele dia, no Sermão da Montanha. Ela era de pobres, de famintos, de escravos. Ela era constituída por aqueles que choravam, por aqueles que eram odiados e perseguidos. A gente já começa a entender a diferença fundamental do Sermão da Montanha. Como é que eu vou, pensa Jesus, aquele momento chegando, aquele tanto de gente ali. Veja se não é lícito pensar que Jesus pensou assim: como é que eu vou orientar essa multidão de gente que se sente incompreendida? Porque muitos ali também judeus seguiam a Torá, ou tentavam seguir, seguiam os 10 mandamentos. Mas por que para eles as coisas não davam certo? Então eles vão atrás de um novo pregador, foram atrás de Jesus. Imagina Jesus ali no meio da multidão. Como é que as pessoas iam falar com ele? Rabi, eu sigo a Torá, eu confio no Senhor, mas não me sinto bem-aventurado. E muitos de nós aqui, hoje, não nos sentimos bem-aventurados, não nos sentimos felizes, não nos sentimos plenos na nossa vida. Não vejo minha vida melhorar, minha família não adoecer, os problemas diminuírem. Essa era a realidade da época de Jesus e essa é a realidade da nossa época. Nós todos não vemos isso na nossa vida. As doenças continuam, as pessoas que a gente ama continuam desencarnando, os problemas continuam nas nossas vidas. Porque nunca foi para isso que o Evangelho veio.
Não foi para impedir quem eu amo de desencarnar, não foi para que eu tenha menos problema, não foi para que eu tenha menos doença. Isso faz parte da vida. A forma como eu lido com isso é que determina o resultado final. Os teólogos, eles dizem o seguinte, que na perspectiva da comunidade dos discípulos de Jesus, as bem-aventuranças são um paradoxo. Os critérios mundanos do dia a dia, da matéria, são subvertidos por Jesus. Desde que as coisas sejam vistas na perspectiva correta, nomeadamente a partir do valor de Deus, que é diferente dos valores do mundo. Então Jesus não está só dando orientação, como eram as bem-aventuranças do Novo Testamento, que tem muito valor. É muito valoroso que um judeu ensine o filho que bem-aventurado aquele que confia no Senhor. É maravilhoso isso. Mas isso é para a nossa vida aqui, terrena. Jesus estava trazendo a forma como eu tenho que ver a vida para aí sim eu me sentir feliz. E não que Deus vai mudar a minha vida para eu me sentir feliz. Ele está trazendo qual é o sentido verdadeiro, profundo, real, eterno, os porquês, os praquês, para que eu, entendendo isso, eu possa ser feliz, independentemente de eu estar sendo incompreendido, perseguido, odiado. Essa que é a diferença. Jesus inaugura no mundo a maior inversão de valores jamais vista. Nunca mais vai existir uma coisa tão grandiosa quanto o que Jesus fez. Mas a falta de percepção, de compreensão nossa, que continua até hoje, faz com que as promessas da bem-aventurança sejam esperadas na vida futura. Muitos de nós, ao escutar o Sermão da Montanha, bem-aventurados os que são perseguidos em meu nome. Então pensam que um dia, quando desencarnar, lá no plano espiritual, ele vai ser feliz porque sofreu aqui. Ainda é esse pensamento pequeno. Bem-aventurança é para hoje. Se a gente lê a Bíblia, se a gente lê o Evangelho, se a gente vê os ensinamentos de Jesus e não entende como que eu utilizo isso agora, perde o sentido. Não é para a vida futura. Eu odeio o Bandeira, mas eu vou conviver com ele, porque senão na vida futura a gente vai voltar amigo do mesmo jeito. Que pensamento pobre é esse? Isso é a justiça humana. Isso é a nossa forma de enxergar as coisas. Então a bem-aventurança não é para a vida futura. A bem-aventurança muda a sua forma de enxergar o mundo para que você seja feliz agora. Emmanuel fala uma coisa que é fantástica, que o sofrimento do santo não é o mesmo do nosso. Um santo, uma pessoa evoluída, um iniciado, um Buda, o nome que você queira dar, um avatar, ao passar por um sofrimento, você acha que ele sofre igual a gente, que é apegado? Eu estou apegado no meu ego, na minha opinião, nas posses das coisas materiais, estou sofrendo ali. Paulo saía das cidades, era apedrejado, no outro dia mandava carta, graças a Deus, saímos de tal cidade e fomos apedrejados. Não houve sofrimento no apedrejamento. Não houve ego ferido porque não concordaram com ele. A gente, se for apedrejado, fica um ano chorando, deprimido, ninguém gosta de mim. Ele entendeu como ser feliz nessa vida, sendo perseguido, sendo odiado, sendo incompreendido.
Não é isso que o Cristo nos pede, que a gente seja feliz na outra vida. Eu quero crer que Ele pede para que a gente seja feliz nessa vida. Então Jesus nos traz a visão espiritual, o Sermão da Montanha é sobre isso. E eu quero hoje tentar trazer para vocês essa visão mais profunda do Sermão da Montanha. Quero mostrar a vocês que ele é o maior movimento de libertação espiritual jamais visto. Isso não sou eu que falo, é Gandhi que fala. Mas não para a vida futura somente, para hoje. Se ao sofrer, ao ser injustiçado, odiado, perseguido, eu me sinto infeliz, eu simplesmente não entendi nada da palavra do Cristo. Palavra dura isso, né? Então vou repetir. Se ao sofrer, ao ser injustiçado, ao ser odiado, ao ser perseguido, eu me sinto infeliz, eu simplesmente não entendi nada da palavra do Cristo. Se para ser feliz eu preciso que todo mundo me ame, que todo mundo concorde comigo, que todo mundo me compreenda, me ache o máximo, esse não é o caminho do Evangelho. Esse é o caminho do mundo, dos vencedores do mundo. Pessoas absolutamente estranhas e ridículas que têm milhões de seguidores na internet, que falam os maiores absurdos e que são aclamadas. Esses são os vencedores do mundo. Se esse é o caminho que você quer seguir, beleza. Mas o caminho do Evangelho é outro. O que Jesus está nos falando é uma coisa completamente diferente. Eu serei feliz, eu alcançarei a bem-aventurança, esse estado de espírito elevado, quando acenda em mim a visão espiritual das coisas. Quando, apesar de que a nossa vida nunca vai ser um mar de rosas, isso é ilusão infantil. Nós vivemos num mundo de expiação e prova, onde a maioria das pessoas ainda pratica o mal. No máximo são neutras. E pouquíssimas praticam o bem verdadeiro. Pouquíssimas. Nesse ambiente, não é possível que a minha vida seja tranquila. Eu sei que eu me isole, vou lá no meio do mato e eu vivo lá sozinho, tranquilo, comigo. E isso me faça feliz, porque muita gente aqui também ia ficar deprimido porque está lá sozinho, no meio do mato. Paulo, que é o maior de todos os discípulos do Cristo, na minha opinião, ele entendeu essa mensagem perfeitamente. E traduz, eu vou trazer alguns textos de Paulo aqui para a gente entender isso que eu estou falando. Então, como vocês sabem muito bem, durante a sua vida, Paulo foi preso várias vezes, porque ele incomodava muito. Mas ele era uma figura muito conhecida, filho de uma família de judeus muito importante. Emmanuel nos fala no livro Paulo Estevão que ele estava cotado para ser o próximo sumo sacerdote. Ele ia ser a expressão política máxima do judaísmo. Então eles não podiam simplesmente matá-lo. O que faziam com ele? Botavam ele na prisão para ver se com isso eles calavam Paulo. O que Paulo fazia? Escrevia cartas. Porque ao longo de sua vida ele entendeu que entre os judeus, ali em Jerusalém, na Judéia, ele não ia conseguir pregar. Porque todo mundo conhecia ele. Ele era o judeu traidor, que em algum momento defendia o judaísmo a ponto de matar cristãos e agora defendia o próprio Cristo. Então ele saiu, ele foi atrás dos chamados pagãos, dos não-judeus. E ele foi abrindo igreja, onde ele ia. Juntava uma comunidade, uma célula, virava um grupo que construía uma igreja. Ele deixava alguém tomando conta e ia para outra cidade. E na prisão ele então escrevia carta para todas essas igrejas que ele tinha fundado. E a igreja
em Coríntios, ele fala o seguinte, no capítulo 6, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, verso 8 a 10. Por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros. Ele está explicando como ele agia e como ele era visto. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Ele chegava nos lugares, as pessoas que o conheciam fingiam que não conheciam, porque não queriam escutar do Cristo. Como morrendo nos apedrejamentos, né? E eis que vivemos como castigados e não mortos. Como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, mas enriquecendo a muitos com a palavra. Como nada tendo e possuindo tudo. Paulo, que entendeu a mensagem do Sermão da Montanha, orientava os habitantes de Corinto, os que tinham fundado lá a Igreja do Cristo em Corinto, como é que eles deviam agir. Ou seja, sendo feliz agora, independente de estar sendo desonrado, enganado, ignorado, apedrejado. Olha como se parece com o Sermão da Montanha. Que esses seriam bem-aventurados. Mas aqui, Paulo vivia essa vida. Ele foi um exemplo vivo do ensinamento do Cristo. E aqui, em outro capítulo, na mesma segunda carta aos Coríntios, em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Problema não me falta, mas isso não me gera angústia. Olha que bonito isso. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Olha a visão espiritual da vida. Eu estou sendo perseguido por quem? Por seres humanos falíveis, ainda vivendo uma vida espiritual num nível muito baixo. Isso realmente me interessa? Mas eu estou sendo amparado pelo Cristo, eu me sinto amparado pela espiritualidade. Então como é que eu posso ser infeliz? É essa a questão. Como não me sentir bem-aventurado se apesar de ser perseguido, eu estou amparado? Porque quem me persegue não é importante nessa equação. Porque se eu for viver a minha vida baseado nos parâmetros do mundo, nos critérios elegidos por pessoas de evolução espiritual lá atrás, que um dia vão estar na frente também. Será que esse é o caminho correto de viver? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. O que é o morrer de Jesus? É o sacrifício, é a entrega, é a confiança, é o Pai, faça-se em mim a vossa vontade. Quando eu me revolto, eu desonro o que o Cristo fez, é isso que ele está dizendo. Se eu quero agir como cristão, o morrer de Jesus tem que viver em mim. A forma, não a morte, a forma. E tem uma frase dele que eu acho maravilhosa. Porque viver é Cristo e morrer é lucro. Então a gente nunca vai conseguir ser feliz aqui se a gente não coloca os valores espirituais em primeiro lugar. E como valor espiritual primordial, a imortalidade da alma. Enquanto a gente não quebrar o paradigma do que significa desencarnar, nós vamos passar essa vida apegados na matéria, em coisas pequenas. Nós vamos viver para isso. Mas se a gente não sentir que viver é Cristo, e quando eu vivo com Cristo, quando eu morro, tudo é lucro, vai ser difícil da gente entender isso.
E o Sermão da Montanha ele traz mensagens secretas. Não tem nada de secreto, né? Mas só para ficar bonita a fala. Mensagens escondidas ali. Mateus, que escreveu o Sermão da Montanha. Por que Mateus escreveu o Sermão da Montanha, gente? Porque ele era o discípulo mais odiado pelos judeus. Ele era cobrador de impostos, um publicano. E Jesus concede a ele o privilégio de escrever as bem-aventuranças. Lucas também escreveu, mas Lucas não foi discípulo de Jesus. Ele chegou depois, trabalhou com Paulo. Nunca viu Jesus pessoalmente. O corpo físico. São as mensagens do Cristo. Quem que vai ser a pedra fundamental da igreja? É aquele que vai me negar 3 vezes. É aquele que cortou a orelha do soldado. É para falar para a gente. Nós, imperfeitos, ainda longe da nossa evolução espiritual completa, você também pode fazer igual. Eu não precisei de homens perfeitos para andar junto comigo. Então você, na sua imperfeição, também pode andar comigo. O pior ser humano da terra, segundo os judeus, um publicano, escreve o evangelho mais lindo da história. Essa é a mensagem, uma delas. Uma parte importante da interpretação do Sermão da Montanha é entender que Jesus trazia a nova Torá. Era a segunda revelação. O Espiritismo compartilha dessa ideia. Que Jesus trazia a segunda revelação. A primeira era de Moisés. Jesus era o segundo grande revelador, muito maior que Moisés, obviamente. Tanto que a mensagem é muito mais universalista. É um novo ensinamento. O que aconteceu com Moisés? Todo mundo lembra. Depois de se afastar da corte egípcia, Moisés foi morar no deserto, casou-se, mas sentia sempre ali, habitava a casa do sogro e avistava o Monte Sinai, o monte sagrado dos judeus. E diz a Bíblia que era um monte sempre envolvido ali, numa escuridão, numa tempestade, em raios, porque Deus habitava ali. Óbvio que isso no sentido figurado, mas muita gente interpreta isso como literal. E Moisés, então, recebendo essa orientação íntima muito forte, sobe ao Monte Sinai e volta com a tábua com os 10 mandamentos. O que é um feito maravilhoso, né? Uma experiência mística incrível, tão forte que ninguém acreditava que Moisés saísse de lá vivo, para começar. Então, esse é o que a Bíblia relata. E isso provocava muito medo. Então, a primeira revelação, a lei judaica que começou lá com Moisés, essas revelações, ela é muito envolvida em medo, no sentimento de um Deus punitivo. Moisés sai com os 10 mandamentos, né, com 10 ordens, mas era outro tempo. Naquela época era preciso. Muitas vezes a gente olha para essas coisas do Antigo Testamento e quer diminuir a importância delas. Não. Naquela época era exatamente o que a humanidade precisava. A humanidade precisava de ordenação, ensinar um povo duro a ser disciplinado e a seguir comandos óbvios que mudariam a humanidade. Então, os 10 mandamentos para aquele estágio evolutivo do planeta era uma coisa maravilhosa. Ele estava falando, primeiro mandamento, amar a Deus. Aí vinha, pare de matar, pare de cobiçar, honre seus pais, pare de roubar. Mas o povo não escutou isso até hoje. Então não tem nada de ultrapassado nos 10 mandamentos, né? A gente é que está atrasado na tarefa. E quando a gente olha para Jesus, o de Moisés foi isso, né? O Monte Sinai, o monte que Deus habitava, que as pessoas tinham medo de ir. E Jesus subiu no monte. Qual monte?
Ninguém sabe. Porque isso não tem mais importância. A importância não é o monte. Porque Deus não habita montes. É uma mensagem que o Cristo está trazendo. O foco agora é outro. Não mais ordens e comandos, mas consolação. Agora o Rabi, o mestre, aquele que traz autoridade divina, ensina como sair da mesmice atávica das coisas materiais e transitar para a visão espiritual. E qual que é a coisa mais bonita do Sermão da Montanha, gente? A pessoalidade da mensagem. Quando Jesus reunia sua família espiritual, que eu já comentei aqui, que era formada de pobres, de pessoas incompreendidas, odiados, perseguidos, que passavam fome, é para eles que Jesus está falando. Isso é bonito demais. Porque você tinha dois mundos. Um que já nascia pronto, todo mundo era escolhido, e o outro que estava renegado a ser infeliz para sempre. Jesus quebra esse paradigma completamente. Eram como as castas indianas, né? Esse sistema abjeto que ainda existe. Que se você for de uma determinada casta, você tem que andar na rua assoviando para a pessoa ver que você está perto, porque você não pode encostar no outro, porque você é impuro. E isso passa para o seu filho, você está condenado, né? Jesus quebra isso completamente. E uma coisa muito importante, né, que eu falo, a mensagem do Cristo, ela traz do Sermão da Montanha, é toda cheia de significados. Como é que Mateus começa o Sermão da Montanha, lá no capítulo 5? E Jesus, vendo a multidão, subiu um monte. Não interessa o monte, esquece o monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Não mais o monte do medo, agora o mestre sentado na cátedra da montanha. Porque o sentar representa a autoridade. É um trono, então é simbólico isso. É um trono da autoridade espiritual. Não tem nada de aleatório aqui nessas palavras. E ele traz, obviamente, notícias muito diferentes. Ao invés de castas e salvação que vem da herança genética, eu sou salvo porque eu sou nobre. Deus está com minha família porque temos prosperidade financeira. Além dessa visão infantil e maldosa que ainda existe, Jesus nos convida a mudar de entendimento. E aí Bento XVI traz para a gente uma análise dessa aí que é maravilhosa. O futuro hoje, para nós cristãos, depende da escuta e do seguimento, e não mais da ascendência. Eu, o escravo, o odiado, perseguido, pobre, miserável, também posso ter lugar nesse céu que todo mundo quer ir. O que eu preciso fazer? Escutar a voz do Cristo e seguir, porque Ele é um bom pastor. Então precisamos escutar os seus comandos e seguir. Olha que lindo isso. E Jesus inaugura então essa época, não mais um Deus isolado do mundo, falando com uma pessoa escolhida. Não é mais o Deus que habita o Monte Sinai, que ninguém pode ir, só um escolhido pode chegar lá e sair vivo. Todo o resto que tentou subir morreu. Que Deus que é esse, gente? Óbvio que Moisés desempenhou um dos maiores papéis da humanidade, mas Jesus inaugura nova época. O Filho de Deus se mistura aos homens. É uma época completamente diferente. Jesus é completamente inusitado. Não é pregação no alto do monte somente, que foi maravilhoso.
é descer lá no pé do monte e abraçar, curar, levantar, apoiar, olhar nos olhos. Ele cura, ele acolhe, ele come junto, ele bebe junto, chora junto e ensina muito. Um outro evangelho que fala do Sermão da Montanha é o Evangelho de Lucas. Uma versão mais curta, mas Lucas era pagão, era grego, era médico, formado na escola de Alexandria. E ele escreve para cristãos vindos do paganismo. Ele não escreve para judeus. Ele não está acostumado com a fala dos judeus. Então, ele não tem a preocupação, como Mateus teve, de relacionar o Sermão da Montanha com o Monte Sinai. Não. A preocupação de Lucas é retratar Jesus, não como o novo Moisés, isso não faz parte do evangelho dele, mas como aquele que tem a visão diferente. Tanto que ele apresenta o Sermão da Montanha como um caminho espiritual a ser seguido. Segundo ele, Jesus e os 12 discípulos descem do monte, está no Evangelho de Lucas, após uma noite de oração. Então ele mostra o seguinte: para você iniciar o seu caminho de mudança espiritual, é necessário comunhão com Deus. E comunhão com Deus só acontece através da oração. Saia dessa vida miserável, eu não preciso conversar com Deus porque Ele sabe o que eu preciso. Você não conversa com um amigo, com um pai só do que você precisa. Você conversa porque é bom ter intimidade, é bom ter apoio. E você não conquista confiança sem intimidade. Não há confiança, relação perene com Deus sem intimidade, sem oração. Muda. Se você é daqueles que não fica alguns minutos por dia em oração, muda. Passou da hora. Não tem nada mais prazeroso, mais forte do que oração. Sem nenhum intermediário, nós não precisamos de intermediário. Então, Lucas fala o seguinte, que Jesus fez o Sermão da Montanha, não no topo da montanha, mas desceu. Tanto que aqui, nessa passagem, ele é retratado como no Betiosen, no sopé da montanha, onde cabiam as pessoas, no plano. E essa é uma visão completamente diferente e maravilhosa. Novamente, ele em pé, o sinal de autoridade, de grandeza, de poder. Mas o lugar plano nos fala da extensão para a qual Jesus falava. Então, lá no Evangelho de Lucas, retrata isso aqui, ó, que Jesus, erguendo os olhos para seus discípulos, então ele ensinou o Sermão da Montanha, entendendo que o sermão se dirige a toda a vastidão do mundo, presente e futuro, mas exige discipulado. E só pode ser verdadeiramente entendido e vivido seguindo-se Jesus, caminhando-se com Ele. Então, quando eu volto para a gente fechar, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não tenho esse contexto histórico, se eu não consigo entender que o Sermão da Montanha, ele é para todos, vírgula, que desejam se tornar discípulos, aí isso aqui fica fácil de eu entender. Ah, mas não parece radicalismo de Jesus? Quer dizer, então, que ele está comparando a cólera com eu matar uma pessoa? Sim. Porque ao assumir atitudes dessa monta, eu estou abrindo mão da minha evolução espiritual. Então eu estou matando a oportunidade que eu tenho de crescer nessa vida. Então lá no Evangelho, os Espíritos nos fazem o seguinte, nos falam. Por essas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação,
da mansuetude, da afabilidade, da paciência, uma lei. Então, como é que eu posso ser bem-aventurado, sendo odiado, perseguido, e tudo aquilo que Jesus traz no Sermão da Montanha? Aplicando a lei do amor. Condena, por consequente, a violência, a cólera, toda expressão descortês de que alguém possa usar para com seus semelhantes. Então, como é que eu me declaro cristão, mas eu tenho ódio do outro? O convite do Sermão da Montanha é claro, gente. Você quer ser feliz nessa vida, tem um preço para ser pago. E o preço é levar as coisas a sério. É difícil? Lógico que é difícil. Nenhum de nós aqui nessa sala consegue fazer isso. Mas não tem outro caminho. Não tem outra forma. É por isso que a gente vive infeliz. Porque não conseguimos trazer para a nossa vida cotidiana o que a gente acredita. Todos nós acreditamos nisso aqui. Não há dúvida disso. Mas porque não conseguimos aplicar no dia a dia, isso gera nossa insatisfação. Que bom que hoje a nossa insatisfação é essa. Já evoluímos muito. Antes é porque a gente estava matando, roubando, enganando, ferindo e vai por aí afora. Evidente se torna que aqui, como em todas as circunstâncias, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que pode uma simples palavra revestir-se de tanta gravidade? Os Espíritos explicam, para a gente concluir, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve presidir as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que constitui um golpe desferido na benevolência recíproca, na fraternidade, entretém o ódio e a animosidade. E o mais importante é, enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a lei primeira de todo cristão. Então, quando eu agrido uma pessoa, é equivalente à morte? É morte minha. Eu estou abrindo mão do mandamento primordial, lá do Velho Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, mas aquele que Jesus nos trouxe, um novo mandamento, vos deixo, que amai ao próximo como a si mesmo. Eu estou abrindo mão do principal ensinamento do Cristo. Eu estou abrindo mão de viver numa frequência vibratória que me traz vida, que me traz paz, que me traz tranquilidade. E por isso eu abro mão das bem-aventuranças. Vamos refletir sobre isso. Não é um assunto simples, não é uma prática fácil, mas nós precisamos começar em algum momento. Em algum momento a gente tem que abrir mão das nossas opiniões, da nossa animosidade, da nossa mágoa, da nossa tristeza. Deixar de ser o eu. E a gente passar a externalizar Jesus. Deixar que a morte do Cristo viva em nós. Vamos fechar nossos olhos. Vamos elevar o pensamento a Jesus, nosso Mestre, pedindo a Ele que nos ampare nesse instante. Eu vou pedir para os médiuns o auxílio do passe. Então todo mundo se coloque nessa posição de receber. Pai de infinito amor e infinita misericórdia, nos abençoe agora e sempre, derramando sobre nós a sua luz, a sua paz e a tranquilidade.
Fazei com que nesse instante as nossas preces, nossos desejos sejam ouvidos, possam subir aos céus, alcançando o coração de Deus, que nos retorna com ensinamento, com compreensão, com calma e com decisões positivas para as nossas vidas. Jesus amado, abençoa a nossa família. Permita que nesse instante, ao mentalizar as nossas casas, a sua energia maravilhosa possa entrar em todos os cômodos, trazendo paz, tranquilidade, envolvendo todos que habitam ali, encarnados e também os desencarnados que não estão mais conosco. Acolhe, Pai, no seu seio todos os nossos entes queridos que já fizeram a passagem do mundo espiritual. Com muito carinho, receba todos eles e que eles recebam a nossa energia de paz e de amor, porque o nosso amor por eles continua vivo, intenso, perfeito. Abençoa, Senhor, o nosso trabalho, o nosso sustento, que coloca o pão na nossa mesa, que nem sempre é o que nós gostaríamos, mas isso não pode diminuir a nossa gratidão. Que sejamos gratos pelo que recebemos, gratos por ter um trabalho. Abençoa, Senhor, o nosso ano que começa. Que possamos, durante essa madrugada, por ação da nossa vontade, entrar em contato com a espiritualidade maior. No desdobramento do sono, possamos sair do corpo, entrar em contato com os nossos mentores, sendo orientados na nossa promessa, na nossa missão reencarnatória, do porquê voltamos mais uma vez. Relembrando o compromisso, nos fortalecendo no nosso dia a dia, com menos reclamações, com mais aceitação da vida, com mais leveza, com mais entrega, fazendo treinamento de entregar a Deus toda a nossa vida, todas as nossas preocupações. Que maravilha ter intimidade com Deus a ponto de, na maior dificuldade, simplesmente colocar nas mãos de Deus e dizer como Jesus: seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Que assim seja. Meus irmãos, vão em paz, muita luz, muita coisa boa na vida de cada um. 2025 maravilhoso. Muito obrigado pela presença.